With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast contém descrições de cenas fortes e temas sensíveis que podem ser perturbadores para algumas pessoas. Se você é sensível a este tipo de conteúdo, por favor, tome cuidado. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Luiz. E eu sou o Jack. E esse é o nosso episódio de número 5 aqui do Contos Noturnos. E aí, Jack, como que estão as coisas, meu querido amigo? Tudo tranquilo, tudo de boa. E você, como é que tu tá, menor? Tô bem, cara, tô bem, tô com muito calor, né? Estou aqui no meu mini estúdio sofrendo porque não tem um ar-condicionado e não posso ligar o ventilador pra não fazer ruídos. Pode crer. Eu tô aqui na cabine que, pô, é muito, muito quente, cara. Eu tô suando de verdade. Calor pra caraca. E vocês aí, pessoal? Tá calor aí onde tu mora? Deve tá, né? Deve tá. Tá muito quente. Não é mini estúdio, tá? É um quarto só. Eu falei estúdio, mas é um quarto. Tudo fechado aqui. Mas fecha foda. A janela pra não vir ruído, aí já começa a abafar. Tem que fechar, mano. Tem que fechar, porque a avenida aqui... Eu moro em frente a uma avenida, então é moto estralando toda hora. Pode crer. Moto, carro. Os motoboy bolado. E bom, pessoal, antes de começar, só lembrar vocês de seguir as nossas redes sociais, tá? Siga meu Instagram, Não Durma Horror. Se quiser seguir o pessoal também, pode seguir. Luiz Macedo, tá de boa. Segue lá também, que é bacana. Eu sou meio low profile, não posto muita coisa, mas segue, né? Porque vai que um dia eu viro a chave e mudo, né? Se inscreva também no meu podcast pessoal, o Não Durma, né? Vai conhecer lá os episódios. Ele tá um pouco parado agora, né? Mas estamos com projetos de voltar aí, logo com novidades, tá? E caso queira seguir o meu podcast também, é Dark Jack Histórias de Terror e meu Instagram, @darkjack.yt. Exatamente. Não se esqueçam de seguir também o Instagram do Relatos do Além, tá? Vai estar aqui na descrição. Podcast aqui do Cristiano Zoucas, que cede esse espaço para que a gente possa fazer esse trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado, Zoucas. Beijinho no coração. E bom, pessoal, hoje o formato do nosso episódio número 5 será sobre um dos temas que a gente falou no episódio número 4, né, que o pessoal dos comentários acabou colocando, né? Que é de Sete Além. Sete Além. Isso aí. Teve um relato lá que... Acho que foi o primeiro relato, né? A galera tá falando, pô, isso aí tá com cara de ser Sete Além, hein? O primeiro relato, acho que do episódio 3, não é? Isso aí. Exatamente. Então a gente decidiu pesquisar aqui. Achamos o primeiro relato, o relato paciente zero de Sete Além, que isso a gente tá pegando aqui do site setealém.com.br. Do cara que se acha dono de Sete Além, todo respeito. Eu acho que ele foi um dos precursores, né, que trouxe pra cá. Na época do Orkut ainda. Mas se Sete Além é real e é só outra dimensão, ele não tem que se achar dono. Exatamente. Tô brincando, eu nem sei se o cara se acha dono, mano. O que eu tô falando, gente? E é isso, pessoal. Vamos ler esse relato, tá? E aí a gente vai começar a teorizar sobre essa dimensão Sete Além, né? O que ela pode ser e o que a gente acha sobre. Tá bom? É isso, né, Jack? É isso aí, cara. E eu acho que eu tô um pouco ansioso pra escutar, porque faz realmente muito tempo que eu escutei esse relato aí, tá ligado? Eu quero ver se tudo que eu lembro realmente é o que condiz na história, porque tem coisas que eu acho que eu inventei, mané. Vamos ver.
Vamos ver, né? Vamos ver. Tem coisas que eu acho que eu mudei na minha mente. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do relato. Se você gosta de Sete Além, deixa nos comentários aí. Então, só reforçando para que vocês comentem bastante, para que a gente possa depois no próximo episódio pegar os comentários de novo ali e falar, ler sobre, né? É legal ter essa aproximação com vocês. É bom ler os comentários que vocês colocam aqui. Então, por favor, comentem muito. E só um adendo, a gente só não tá falando dos comentários aqui, porque a gente já tá gravando em sequência assim que saiu o episódio 4, então a gente ainda não tem acesso aos comentários, ou não chegaram muitos comentários ainda. Mas é isso, comentem bastante. Perfeito, porque aqui a gente trabalha muito. É uma gravação atrás da outra. O Jack já gravou 100 episódios hoje. Não, Jack, já editou 30. Eu tô editando 6 agora em paralelo. Vou editar mais 15. Então é loucura. E é isso, pessoal. Então vamos aí pro relato sobre Sete Além. Um ônibus para Sete Além. Tirado aqui do setealém.com.br. Em 1994. Eu estava no segundo ano da faculdade. Eu tinha 19 anos e lamentava o fato de que só poderia cursar o período noturno a partir do próximo ano. Os 2 primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava de buscar por empregos ou estágios. Até então, a minha experiência se resumia a um longo período como gerente de uma videolocadora, que era como se chamava o Netflix da época. Mesmo morando longe da faculdade, eu adorava o caminho de volta. Os longos trechos a pé até o ponto de ônibus para, em seguida, tomar o metrô me permitiam observar como as pessoas eram diferentes em seus trajes, gestos e falas. Tudo aquilo era subsídio para novas histórias que eu diariamente escrevia. Obviamente, eu também aproveitava o caminho para ler. Normalmente, caminhava até lá para tomar um ônibus. Qualquer ônibus, o primeiro que passasse, pois todos levavam para um ponto da avenida onde eu facilmente acessaria o metrô. Não importava o nome, o número ou a cor do ônibus, todos obrigatoriamente iam até o fim da avenida, para então seguirem seus itinerários. Isso era bom, porque eu não demorava mais que 2 minutos no ponto. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, segui o meu caminho costumeiro até uma grande e famosa avenida a alguns minutos do campus. Cheguei no ponto e coloquei um CD, acho que do Nação Zumbi, no Discman. A pilha estava acabando e a voz do Chico Science parecia demoníaca. Um ônibus chegou e parou. Eu entrei e substituí o Discman por um livro. Em média, o trajeto demorava de 25 a 30 minutos por causa do trânsito e, quando eu tinha sorte de encontrar um banco vazio, eu lia várias páginas. Naquele dia, nem 15 minutos se passaram e senti a mulher ao meu lado, no banco, me cutucar. Eu parei de ler e olhei para ela. Você não vai para Sete Além, vai? Ela perguntou. Apertei os olhos, tentando entender o que ela havia dito. Teria sido Santarém? Ela insistiu. Esse ônibus vai para Sete Além. É melhor você descer. Eu sorri para ela. O nome Sete Além havia ficado claro, mas o conselho não fazia sentido. Eu olhei para os lados e todos, absolutamente todos, estavam me olhando. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: Vai, desce, moço. Próximo a ela, um rapaz com uma pasta na mão acenou positivamente com a cabeça e foi mais incisivo. Desce aí. Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador, que também me olhava com um maço de notas na mão, gritou para o motorista: Vai descer! O ônibus parou na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas eu não liguei. Levantei-me rapidamente do banco e fui em direção à porta aberta. As pessoas no corredor abriram caminho acompanhando-me com um olhar. Eu desci. Confesso que na hora dezenas de pensamentos me ocorreram. Seria um ônibus particular? Não. Havia um cobrador, afinal de contas.
Teriam me confundido com alguém? Bom, talvez. Assim que pisei no asfalto, o ônibus retomou o caminho, até que, estranhamente, virou à direita em uma ladeira de paralelepípedos, um trajeto incomum. Aquele nome, Sete Além, nunca mais saiu da minha mente. Seria um bairro? Uma cidade? Eu perguntei aos meus conhecidos e até olhei no guia de ruas, uma espécie de Waze do século passado, onde o seu dedicador fazia o papel de carrinho. Ninguém nunca reconheceu esse nome nas proximidades ou até em outro lugar do mundo. Eu sei que dias depois eu passei a sonhar com o Sete Além e desde então, pelo menos uma vez por mês, eu me vejo em suas estranhas ruas durante o sono. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Ok, vamos lá. Primeiro ponto, antes de tudo, é que ele era um cara culto, gostava de ler bastante, tinha um Discman. Dito isso, ele também escrevia. Então, ele era um ótimo escritor. Tanto que ele diz ali que, né, ele gostava de ver as pessoas como eram diferentes para poder escrever, né? Ele se sentia inspirado, alguma coisa assim. Então, já temos um ponto aqui. Ele é um cara criativo. Olha só. Primeiro ponto a se considerar. Exatamente, ou seja, é uma pessoa imaginativa, né, que deveria, tipo, sabe quando você fica no ônibus viajando, pensando em um monte de coisa? Eu fico assim no trem. Ai, o que é isso? Uhum. Tem uma coisa... Também, cara. Peraí, tem um negócio mexendo. Ih, calma aí, vamos deixar isso no podcast porque tá tenso aqui, rapaziada. Meu Deus. Caraca. Dessa vez não foi algo sobrenatural. Fica pra próxima, não? Valeu. Enfim, vamos lá, Jack. O que você acha? Sete Além. Você acha que é uma dimensão paralela? Um plano? Ou será que é só... Não, calma aí. Continua o raciocínio, doidão. Você tava falando que você viaja no trem. Continua. Ah, sim. Quando você pega um trem, por exemplo, né? Eu, pelo menos, fico assim, né? Eu tô lá no trem, aí às vezes eu começo a devagar, fico olhando pela janela assim, imaginando um monte de coisa, sonhando acordado, né? E tal, fantasiando. Então, assim, nessa linha de pensamento, às vezes o cara pode ter imaginado isso também, né? E aí falou, nossa, imaginei uma parada legal, vou contar como se fosse uma história e aí vou postar aqui na internet, vai que dá bom. Exatamente, até porque ele, se eu não tô enganado, tá? Se vocês quiserem me corrigir aí depois, pelo que eu me lembro que eu vi vários podcasts quando eu fui fazer um vídeo sobre Sete Além, há um tempo atrás, eu lembro que ele falou que criou uma página no Orkut, né? Algo como se fosse uma página, uma comunidade, eu não lembro exatamente como era o Orkut, mas enfim, ele criou lá e ele colocou o nome Sete Além e postou esse relato dele, ou seja... como ele é um cara extremamente criativo, eu não duvido que possa ser apenas algo criado por ele, que ele quis jogar como se fosse real para atrair cliques, alguma coisa assim, e acabou que, cara, ele não esperava a dimensão do tamanho que isso iria se tornar e ele acabou vendendo realmente como se fosse real e aproveitou disso para um marketing. Pode ser, sacou? Mas o bizarro é que a questão é que
ele disse que muitas pessoas começaram a enviar relatos É isso que eu ia falar. sobre esse nome, Sete Além, né? Isso que eu ia falar, E tem esse aí, ponto. e aí entra esse ponto. Será que todos são reais mesmo? Então, ali já é um ponto de desconfiança, né? Pode ser real mesmo. As pessoas mandaram ali, se for real, aí tudo começa a se entrelaçar, começa a fazer mais sentido. Aí pode ser aquela parada de... Tem uma parada que chama histeria coletiva, né? E também tem aquela outra questão lá, eu esqueci o nome, mas é como se... Tipo, tem um experimento que o pessoal faz. Que se você tá num lugar que tá todo mundo fazendo uma coisa, você meio que tende a fazer essa mesma coisa. Tipo, sabe? Você entra, por exemplo, você entra no elevador, tem um experimento que fizeram isso. Aí o cara vai, entra no elevador, aí tem um monte de capacete no chão. Aí todo mundo que entra são atores, né? Pega e põe capacete. Chega uma hora que a pessoa que tá lá, que não faz ideia do que tá acontecendo, põe também. Ela vai na onda. Né? A famosa Maria vai com as outras. Então, às vezes você tá no Orkut lá, tal, aí tem uma página sobre tal coisa, a pessoa vê e fala, vou começar a soltar aqui, aí vai virando uma parada, tipo, vai virando aquela lenda, né? Vai fazendo aquele mito em cima do negócio e meio que vira realidade. Chega uma hora que pode virar realidade. Entendeu? Tem até uma parada aí que... Mano, imagina, um monte de gente pensando, falando sobre a mesma coisa, teorizando, energizando aquela parada. Mano, uma hora pode virar real, entendeu? Caraca, mano. Parece até aqueles filmes de terror, tá ligado? Que quanto mais você acredita na história, mais a lenda, sei lá, a lenda se torna real, alguma coisa assim. É sério, pô, não, é verdade. Tinha um filme disso aí. Tem um filme disso aí, tem série que fala disso aí, mas tem também essas paradas tipo mano, é energia, né? Você começa a... Imagina um monte de gente falando sobre essa coisa, imaginando e acreditando que é real, falando que é real. Pô, mano, as palavras têm poder, cara. Entendeu? Cara, sabe o que eu acho engraçado de imaginar? É o cara que criou isso, que eu... Vou pesquisar aqui. Porque eu quero realmente falar o nome dele, mano. Luciano Milici. Isso. O cara, ele patenteou o termo, velho. Isso. Luciano Milici, imagina só... Olha que engraçado imaginar isso. Imagina o cara criou todo esse relato e jogou como se fosse real. E acabou tendo um ibope que ele não esperava. E dali o cara falou, pô, vou comprar a minha própria mentira aqui. Tá ligado? Antes era só pra fingir mesmo. E, enfim. E aí chega uma outra pessoa e fala, caraca, mané, olha aqui o ibope que tá dando. Deixa eu inventar uma história aqui também, falando que eu passei pela mesma coisa só pra ver a sacanagem. Aí ele vai lá, cria um relato também falando que foi pra Sete Além. E outra pessoa faz isso. E aí chega num ponto onde alguém talvez tenha tido uma experiência meio maluca e fala, caraca, eles foram por um ambiente que tava meio dark, meio sinistro. Eu acho que eu fui pra Sete Além então, ninguém falou Sete Além, mas cara, sei lá, mano, aquele ambiente não era assim e tava estranho. E aí começa a se juntar com a realidade, tá ligado? Que alguém realmente pode ter vivido, não sei. Já pensou que louco, mano? Ou a pessoa só pegou o busão, caiu em Diadema ali e falou, puta, onde é que eu tô? Sete Além. Parece. Ai, caraca. Não, mano, ninguém sabe o que é ainda Sete Além, tipo, só tem ali os relatos que ele mesmo fala, não sei se são verídicos, né? Então. Ele só pode falar a respeito do dele, que é esse aqui do ônibus, que é do próprio Luciano, é Luciano, né? É do próprio Luciano esse do ônibus, né? Que ele pegou o busão e tal. Então ele jura que é verdade, né? Que ele passou por isso. Ele foi um monte de podcast falar, ele foi lá no Inteligência Limitada, ele foi... Enfim, tem um monte de pessoas aí que já fizeram esse tema com ele aí. E, cara, assim, pensando nisso, pode ser talvez que ele, de fato, viveu alguma coisa, talvez ele foi pra esse lugar possa existir mesmo, e as pessoas foram na onda... E aí, talvez 50-50. Talvez 50% dos relatos sejam fake, 50% pode ser ali verdade, né? Pode ter acontecido. Porque, mano, é uma parada muito complicada. É muito difícil. Imagina, como assim? Mesmo nome, às vezes a pessoa fala a mesma experiência, passou pela mesma coisa. Tipo aquele cara do sonho. Lembra que você sonha com a cara do humano lá? Que tem um monte de gente sonhando. Como que pode? Entendeu? Então, pô, não tem como. Acho que é difícil tudo mentira. Então alguma verdade tem, alguma coisa tem, alguma coincidência tem. Cara, vou ser sincero aqui sobre a minha opinião, né? Como eu disse, eu sou
um cara cético fazendo comentários sobre histórias de terror. Assim, narrar eu acho maneiro, só que na hora de comentar eu sempre vou ficar ali tentando ir pro lado racional, mas claro, sem também duvidar, porque como eu já disse em vários episódios, como eu sempre digo, ninguém tem certeza de nada pra ficar querendo dizer alguma coisa, mandar alguma coisa. Mas, cara, a real é que ele é um cara inteligente, ele viu o Ibope e o fato dele patentear a parada, ele lucrou muito com isso. Isso já me deixa meio que com o pé atrás sobre Sete Além. Agora, sobre dimensões paralelas, você acabar indo pra um outro universo paralelo sombrio, um bagulho assim, cara, aí estamos em outra história. Agora, Sete Além em si, eu tenho um pé atrás ali, tá ligado? Sete Além, o termo em si, esse local chamado Sete Além, aí eu já não sei, sacou? Talvez o nome seja uma parada que ele possa ter imaginado lá, ou é que na história ele fala que a mulher fala pra ele, né? Você vai pra Sete Além? Então, tipo assim, ele ouviu de algum lugar esse nome. E, mano, pode ser porque eu tava lendo aqui num fórum que fala sobre Sete Além e fala, tipo, de ser um universo paralelo. É um universo paralelo mesmo. E, mano, essa parada ela é um pouco diferente de Sobrenatural. Ela vai pra um outro ramo, né? Do Sobrenatural, mas também é Sobrenatural, que é de viagem dimensional? Interdimensional, que é a mesma coisa do Triângulo das Bermudas, por exemplo. Sim. Que os aviões vão ali e somem, aí tem relatos de que são abduzidos ou que acabam passando por algum lugar ali na Terra que tem uma brecha interdimensional e aí você vai pra outra dimensão, ou você viaja no tempo, né? Talvez Sete Além pode ser o futuro, talvez, né? Do mundo aí, enfim, tô devagando aqui. Mas e se não for uma dimensão paralela? Se for a mesma dimensão, a mesma linha do tempo, só que anos e anos pra frente, onde tá tudo pós-apocalíptico, tudo ferrado. Caraca! Pensou? Caraca! Pode ser, mano. Até porque o espaço-tempo, cara, ele... Como é que eu posso dizer? Vamos lá. O tempo em si, ele meio que não existe, sacou? O que a gente vê é uma... Eu não sei explicar exatamente o que eu vi de um estudo sobre isso, mas é meio que como se o tempo de fato não existe. A gente tem uma marcação em segundos, em horas e tal, que a gente tem uma idealização de que isso é tempo. Só que o tempo não é isso exatamente, tá ligado? É foda de explicar, tentar botar pra fora da minha mente, mas o tempo em si é como se ele não existisse de fato. Sacou? É um bagulho louco. É como se o presente, o passado e o futuro, eles são uma coisa só. Entendeu? Deu pra sacar mais ou menos? Então, querendo ou não, é maluquice? É maluquice, mas, porra, faz sentido também, sabe? Ter uma viagem interdimensional onde você foi pro... Faz sentido caralho. Porra, mas pode sim ir pro futuro, sei lá, alguma coisa assim. Foi uma viagem minha aqui, mas é que, tipo assim... Eles falam que é como se fosse um mundo invertido, né? Tipo, as pessoas, elas são, em vez de serem, sei lá, amigáveis, são, tipo, más, mal encaradas. O lugar é cinza, né? Não tem cor. E tem uns relatos que eles veem, tipo, acho que eles veem pessoas grandes também lá. Enfim, tipo, mano, tem um monte de relato maluco que pode ser Sete Além. Né? Tem gente que fala até que tem a ver com planos tipo de... planos terrenos, né? Por exemplo, você morre e você vai pra esse lugar. Pode ser tipo um purgatório ou um local tipo de... Como fala? Tem um nome pra isso, não é purgatório. Tem outro nome que fala no Brasil. Cara, eu acho que eu sei mais ou menos o que... É tipo limbo? Umbral. Umbral? Tipo umbral. Pode crer. Saca? Então, talvez Sete Além seja um umbral. E aí... tu acaba indo lá, só que você não eles falam, mano, você não pode ir pra Sete Além. Os próprios moradores de lá falam, né? Tipo, mano, desce aqui, você não é daqui, sai daqui. Talvez porque você não deva estar lá porque você não morreu, você não foi pra esse plano ainda. E aí, se você ficar lá, você pode perturbar a ordem cósmica e causar algum problema. Ou talvez alguma criatura possa vir, tipo, sente que você tá lá e fala, pô, vou te matar. E aí os caras querem te salvar, sabe? Pode ser isso também. Crer. Tem um relato que fala disso aí, de acho que uma velhinha que ela vai pra Sete Além, não consegue sair, os caras falam, mano, sai daqui. E ela começa a correr, aí ela é perseguida por uma idosa, que ela fica, vou te pegar, você quer, sabe? Então, pode ser
tipo, uma dimensão, assim, um outro plano que a sua alma tá lá, mas não era pra você tá, sabe? Só lembrei de uma coisa, só continuando um pouco do meu raciocínio antes de me chamarem de maluco, é porque eu tava meio que me baseando também um pouco em Interestelar, Nossa, tá ligado? Onde o próprio cara, ele... Então, o próprio cara, ele consegue ver tudo ao mesmo tempo, como se a outra dimensão fosse o tempo, e aí quando ele tá nessa dimensão, ele consegue realmente enxergar, né? Ele vê tudo ao mesmo tempo, ele consegue meio que ver em quadros ali, tudo, a história do passado, presente e futuro dele, tá tudo ali, sacou? E é onde ele consegue voltar, entre aspas, no passado e falar com ele mesmo em código, sei lá, batendo no bagulho. É viajado? É viajado. Mas, enfim. É viajado. Sabe qual que é? É viajado, mas, pô, já parou pra pensar que em jogos o pixel, ele é o menor, a última fração, né, que tem no mundo, e no nosso é o átomo. E uma coisa que eu queria falar aqui, completamente viajada, é que quando você tá no jogo e você não tá olhando pra algum lugar, por exemplo, você tá olhando pra frente, as suas costas não tá sendo renderizado, mas quando você vira, começa a renderizar e a parte de trás não renderiza mais. Aí trazendo isso pra vida real, a gente tem o átomo, que é a última fração, e, pô, quando você olha uma partícula, né? Ela é uma partícula, mas quando você para de observá-la, ela se torna onda. Quase como se, tipo, parou de olhar a partícula, ela para de renderizar e vira onda, porra. Então, pô, por mais que a gente esteja divagando e viajando, olha o tanto de coisa que a gente não sabe e que descobriu recentemente, sacou? E coisas malucas que, pô, não dá pra provar nada, mano. A gente pode estar realmente numa simulação, olha lá. A gente descobrindo que quando você não olha a partícula, ela não é renderizada. Pô, aí tu tá entrando na, tipo na onda do Schrödinger, né? Basicamente é isso, cara. Na onda do Schrödinger. É uma superposição. Assim, isso é viajar, mas, porra, até que faz sentido se você parar pra analisar. Tô tentando linkar com o Sete Além. Tipo, o cara vai, pega um busão. Aí, pô, por que o busão naquela hora, tipo, passou naquele dia lá no ponto do cara? Tipo, se ele pega sempre qualquer ônibus, aí é aleatório. Ele pegou um que por acaso foi pra Sete Além. Por que o ônibus passou por lá? E por que esse ônibus entrou na nossa dimensão? E outra coisa, Sete Além, os caras sabem quando você não faz parte daquela dimensão. Como que eles sabem, né? Isso, e por que a gente não sabe assim de cara, ele não percebeu de cara que as pessoas eram de outra dimensão, tirando o fato que estavam olhando pra ele. E por que um ônibus vem pra nossa dimensão, tá ligado? Por quê? Qual a lógica, mano? Tem outros relatos que falam que as pessoas de Sete Além, elas são diferentes, elas têm os olhos pretos, ou elas são cinza, mas o cara talvez não percebeu. Talvez essas pessoas olhem pra gente e vejam, a pessoa tá muito corada, ou ela tem eles podem ver a sua aura, talvez ver, tem uma aura diferente, ou sei lá, talvez eles só sabem que você não é de lá porque, por exemplo, vai na minha teoria de que Sete Além é um plano espiritual e você não tá morto para estar nesse plano ainda, você tem outro tipo de energia, sabe? E eles sabem porque eles, enfim, te veem como se você não é daqui. É tipo tu vê um ET. Quando você vê um ET, se você visse um ET, por exemplo, você ia saber que o ET não é daqui. Aí você fala, mano, você não é daqui, né? Acho que é tipo isso, sabe? Pode ser também. Ou pode ser, sei lá, cara, alguma parada de energia, igual tu falou, né? Tem a questão de você ir pra um outro universo, você emana uma outra energia e o ambiente tem uma outra energia. Exato. Que meio que um vai sugar a energia do outro, de alguma forma. E geralmente é o ambiente que vai sugar a tua, né? Exatamente. Cara, isso é muito louco. Sete Além é uma parada doideira, cara. Depois, pessoal, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários as suas teorias, pode viajar, tá? Pode deixar as teorias. A gente tá viajando pra que caraca aqui já. O que vocês acham que é Sete Além? Será que é viagem no tempo? Será que é plano espiritual, umbral, purgatório? Ou sei lá, será que é só loucura coletiva? Vai saber. E até porque se for pra viajar, meu irmão, vamos fundo. Vamos que nem maluco. Não tem meio termo, não. Vamos brisar longe. E, cara, Sete Além, falando agora sobre viagens... como é que fala? Interdimensionais? Isso. Cara, não só Sete Além, mas essa ideia de ter universos paralelos... Cara, pra mim não parece ser impossível e se eu não me engano, eu não quero falar merda e nem vou, né, nesse caso. Eu acho que tem um estudo sobre isso.
né, que realmente possa existir universos paralelos. Acho que é até recente que tinha saído, mas eu não me lembro porque eu tenho Alzheimer, então deixa quieto. Mas, cara, eu não duvido não dessa parada, cara. Eu tenho certeza que Sei existe, lá. cara. Eu tenho certeza que existe universo paralelo, porque tem muito relato de doppelganger, por exemplo, ou dessas, enfim, desse tipo de coisa que às vezes é coisa de universo paralelo. Então, eu acho que existe uma quarta dimensão, né, alguma coisa assim, sabe? Seres de outras dimensões. A gente tá na terceira dimensão aqui. A gente vê tudo em 3D, certo? Mas e a quarta dimensão? Pois é. Existe, mano. A gente não vê. Talvez a gente veja talvez, como eu falei, o tempo seja essa quarta dimensão que a gente não consegue ver. E, enfim, a gente consegue ver, entre aspas, o que seria frações dela, né? Que, sei lá, a gente envelhecendo. Sacou? Poderia ser ver essa fração do que seria a quarta dimensão. Sei Verdade. lá. E às vezes algumas pessoas têm uma sensibilidade a mais e aí acaba tendo esses vislumbres. Tipo esse cara que pegou um ônibus e acabou indo pra um outro lugar, uma outra dimensão, talvez. Talvez ele tenha uma sensibilidade a mais, diferente, né, do que algumas pessoas. É uma visão diferente e aí acaba meio que involuntariamente indo pra lá. Tem gente que fala que pega o elevador, né? Pega o elevador, aperta o botão, abre e pum, tá em 7 além. Pô, como assim, mano? Só peguei o elevador, eu entrei no banheiro, fiz ali o negócio. Quando eu fui sair e abrir a porta, puf, você tá em outro lugar. O prédio abandonado. Foi 7 além. Mané, e se isso aí não tiver um pouquinho do que tem as backrooms? Que pra quem não sabe é como se você fosse inoclipado aleatoriamente em algum ponto para dentro de um ambiente que seriam os bastidores, né? Salas vazias, ambientes liminais. Enfim, imagina se ir para 7 além seria quase que como isso. Você é noclipado em algum momento aleatório, mas não um noclip de fato, né? Que um noclip é você, sei lá, ultrapassar a parede, alguma coisa assim. Mas imagina, você tá no cotidiano e isso te leva a 7 além, sacou? É completamente aleatório, igual no clipe. Não dá pra controlar essa parada, não é um ritual. Pô, isso é bizarro, mano. É um eu bug. Posso estar aqui falando contigo, tô aqui narrando contigo, quando vê, pum, acaba a energia. Eu vou ver, mano, tá tudo bizarro, minha mina não tá aqui. Que é isso? Que é isso, gente? Aí tá lá você e o Cleitinho nas backrooms. Ah, qual foi, cara? O cara meteu essa. Acho que ninguém vai entender, pelo menos. Só quem é seguidor do Jack vai entender. Meu Deus, cara. Nossa, mas essa parada das backrooms, cara, já pensou? E se as backrooms forem tipo... Como eu posso explicar? Imagina que você tem um apartamento. Tem um prédio. E aí, cada apartamento é uma realidade. E os corredores desses apartamentos são as backrooms. Já pensou? Calma aí, eu me perdi. É tipo assim, um apartamento. Imagina um prédio. E aí esse prédio tem apartamentos. E tem corredores que levam as portas dos apartamentos. Aí cada apartamento em si é um universo. É uma realidade. E aí, quando você sai dessa realidade, você cai nas backrooms. Você não tá em lugar nenhum. Você tá no corredor. Entendi. Você pode entrar em várias realidades, sabe? Pode crer. Já pode ser também, tá. Entendeu? Entendi. Na verdade, tem um cara que... O Kenny Pixels, né? Que ele faz um outro universo de backrooms, que ele literalmente deixa como se backrooms fossem prédios, tá ligado? Interligados. Então... faz sentido. Fazer sentido, muita coisa que a gente falou aqui não faz, né? Mas tá tranquilo. Nada faz sentido. Mano, e aquele ritual do elevador que tinha aí? Você acha que ia pra 7 além, cara? Porque falava que era uma outra dimensão, né? Mas o jeito que falavam dessa dimensão lembrava bastante o que seria 7 além, mané. Quer testar aí na tua casa? Tua casa tem... Quer dizer, teu prédio tem quantos andares? Tem 10? Tem 20. Acho que tem que ter 10. Tem 23 andares aqui, mas... Tá, Mac, mano, dá pra fazer. Tá maluco? Faz Você acha um que eu teste sou louco, pra gente. Faz um teste, cara. É só apertar uma sequência de botões, vai entrar uma mulher em algum momento, não olha pra ela, coisas assim. Aí depois o elevador vai se mover sozinho pra um andar que você não clicou, e ali tu vai conhecer 7 além. Sai fora. Tu não conhece essa aqui, não? Conhece? Eu conheço. Eu nunca farei isso na minha vida, mano. Nunca. Não? Tá maluco? Ah, qual foi, cara? Faz aí pra gente testar, postar lá no Insta, faz um Reels. Vou gravar um vídeo e aí depois vou sumir.
E aí? Cara, então eu vou na tua casa. Eu vou aí no teu prédio e eu vou gravar. Demorou, eu gravo. Você pode. Você pode fazer. Mas, mano... Qualquer dia eu faço isso. E se funcionar? E aí? Tá louco, mano? Tá se doido? funcionar, vai estar gravado, meu irmão. Aí todo mundo vai acreditar em 7 Além agora. Mas pô. você vai levar o celular pra você. Você não vai sair do lugar mais, não, pô. Você vai ficar lá preso. Mas e se eu conseguir sair? E outra, como é que vai acontecer com o celular, pô? Será que eu vou conseguir ainda mandar mensagem pra pessoas da outra dimensão ou nem vai ter internet? Eu acho que não. Você vai estar fora da área de cobertura do universo, mano. Você vai estar em outra realidade. É o que em tese deveria acontecer. Porra, mano. Mas aí, tu acha que é 7 Além isso aí? Cara, eu acho que é aquilo que eu falei. Talvez não seria 7 Além em si. Pode ser 7 Além, mas pode ser talvez uma outra porta. Só um universo dark aí. Um universo vizinho, né? De 7 Além, talvez. Pode ser 7 Além, mas pode ser outro lugar também. Né? Pode ser um outro universo. Como eu falei, às vezes deve existir vários multiversos, várias realidades, várias dimensões. Tudo junta, sabe? E uma espelhando a outra. Então eu acho bem plausível essa teoria. Então pode ser. Cara, e eu posso divagar um pouquinho mais sobre um bagulho que eu acho que não vai ter muito a ver com 7 Além, só que tem a ver com multiversos, assim, basicamente. É um bagulho que eu sempre brisei aleatoriamente, cara, quando eu era menorzinho, assim. Eu acho que de vez em quando até hoje eu briso. Que é tipo assim, tem alguns momentos de quase morte, onde eu vi que poderia acontecer um acidente, ou vem pensamentos intrusivos de sei lá, de acidentes. Eu queria falar outra palavra, mas eu acho que eu não sei se pode, mano. Mas enfim, vamos lá. Por exemplo, eu vou atravessar a rua e aí eu tomo um susto, olho pro lado, tá vindo um carro e eu consigo voltar pra trás na hora. Naquele momento, o que eu imagino? Caraca, eu morri, só que eu meio que criei um novo multiverso onde eu tô vivo. Porque existe essa questão da probabilidade, sei lá, e criar outros multiversos, e em um eu morri de fato, e nesse outro é onde eu tô vivo. E é onde minha consciência vai ficar, né, pô? Porque eu morri no outro, então acabou. Mas, sei lá, eu sempre briso nisso, cara. Que, sei lá, eu tô andando numa ponte, eu me imagino me jogando dali, eu não sei porquê. Aí eu imagino, caraca, em algum multiverso, acho que eu fiz isso, cara. Nossa, isso aí. E aí eu criei uma outra linha. Isso aí, pô, eu já ouvi falar disso aí, só que eu tinha me esquecido, mas isso aí faz muito sentido, cara. Tipo, calma aí, falar que faz esse sentido não, é foda. Faz sentido. Mas tu já ouviu onde? Eu já ouvi em algum lugar, mano, esse negócio de... Sério? Acho que tem a ver com déjà vu isso. É tipo, imagina assim, você tá tendo um déjà vu de ser... Já passei por esse lugar, por exemplo. Às vezes você passou, só que não nessa realidade. Entendeu? O seu outro eu de uma outra dimensão passou por lá. E é igual isso aí. Pô, vem na sua cabeça o pensamento de que, vamos jogar da ponte. Talvez você não se jogou, passou pela sua cabeça, você não se jogou. Só que outro eu seu se jogou na outra realidade, entendeu? E aí a gente meio que é conectado mesmo. Exatamente, você tem um backup com as outras consciências. É uma consciência coletiva, sacou? Então eu acho que o déjà vu explica isso, cara. Você fala, pô, já passei aqui, cara, mas eu não lembro de ter vindo aqui. Talvez você não foi. Talvez outra pessoa, outro você foi. Entendeu? Pô, já vi essa pessoa em algum lugar. Te conhece em algum lugar. Às vezes você conheceu em outra realidade. Sacou? Sim, sim. Rapaz, tamo divagando muito aqui. Mas, infelizmente, chega de divagações. Chega de viajar demais. O episódio tá chegando no final. Considerações finais? Exatamente. Cara, considerações finais. Enfim, cuidado com os ônibus que vocês pegam. Cuidado pra não parar em 7 Além. Se você cair numa backroom um dia... Procura pelo Cleitinho. É isso aí, só dá um gritinho aí, tá ligado? Que ele aparece, ele brota, ele usa roupa amarela. Valeu. Valeu então, Jack. Bom, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Episódio um pouco diferenciado. Espero que vocês gostem. Deixem um feedback. O que vocês acharam desse tipo de formato. Tá? Que foi bem mais podcast mesmo, né? Trocação de ideias sobre um tema ali, sobre uma história narrada. E espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Isso aí. Não esqueçam de comentar bastante, de seguir lá o Insta do Relatos do Além
de seguir aqui o podcast se você não segue, de seguir os nossos podcasts e de mandar relatos. Onde que manda os relatos, Luiz? No e-mail relatoscontosnoturnos@gmail.com, tá? Só mandar pra lá que a gente vai ler aqui com todo o prazer do mundo e poder falar sobre viajar, enfim. Manda lá, cara. Manda lá que é sucesso. E bom, eu sou o Luiz. E eu sou o Jack. E esse foi o seu conto noturno.